Por 7 anos, paguei a faculdade de medicina da minha irmã. Quando ela se formou, me processou por causa da herança do nosso avô. Seu único papel é se sacrificar. Esse é o seu lugar nesta família, disse ela. Durante a audiência de inventário, entreguei um envelope ao juiz. Ele apenas olhou para minha irmã e caiu na risada. Meu nome é Ashley Cole. Tenho 33 anos, sou a filha mais velha e aquela que conserta os problemas que ninguém admite existir. Trabalho como investigadora particular, rastreio pessoas, faço checagens de antecedentes, investigo fraudes de seguro, e às vezes descubro cônjuges que dizem trabalhar até tarde. Percebo detalhes pequenos. Escuto as pausas que as pessoas acham que eu não noto. Na minha família, isso me transformou na faxineira emocional. Se algo quebrava, eu consertava, se alguém chorava, eu pagava. 7 anos assim. 7 anos pagando mensalidades, aluguel, exames, jalecos, livros com adesivos ainda no plástico. 7 anos me dizendo que, quando Nora se tornasse médica, tudo teria valido a pena. Aprendi a viver com o mínimo: macarrão instantâneo, botas baratas, um carro que parecia uma bateria ambulante. Fazia trabalhos extras para complementar a renda. Minha mãe me chamava de engenhosa quando precisava de algo e obsessiva quando eu tentava impor limites. Meu pai dizia que eu era forte, que na nossa casa sempre significava ser uma carteira. A noite em que tudo mudou começou na cozinha da minha mãe, com bancadas de mármore falso e a geladeira zumbindo como uma garganta nervosa. Eu chegará com uma sacola de compras porque ela havia mandado mensagem dizendo que eu podia ajudar no jantar. Eu picava cebolas quando minha irmã entrou, seu jaleco branco dobrado no braço como se fosse uma capa. Tire folga amanhã, disse minha mãe, sem me olhar. Nora precisa que você a leve ao centro. Cerimônia do jaleco. Já planejei ir, respondi, limpando minha tarde para isso. Nora abriu a correspondência sobre a bancada como se fosse dona do mundo. Você vai chegar na hora, né? Nada de sumir como Pi. Nunca falhei. Ela nem olhou. Você perde muito, Ashley. Só disfarça pagando. Doeu, mas continuei picando cebola. Lágrimas de cebola ajudam nisso. Então minha mãe disse, quase suavemente, como deslizando uma faca por um nó. Seu único papel é se sacrificar. Esse é o seu lugar nesta família. Coloquei a faca na tábua. Meu papel, sabe o que quero dizer? Ela respondeu, olhos suaves, voz dura, você é boa no apoio, não em brilhar no palco. Deixe Nora brilhar. Nora finalmente me olhou, com um pequeno sorriso clínico. Não é tão complicado. Você foi feita para o fundo. Algo se moveu dentro de mim. Minhas mãos continuavam firmes, mas o chão parecia levemente torto, como uma foto pendurada errada. Quis dizer centenas de coisas, mas não disse nada. Limpei a tábua, coloquei as metades de cebola na sacola e me disse, sorri amanhã. Aplauda. Engula. Ela mereceu isso. Na mesma semana, o avô morreu, e o grupo de mensagens explodiu como uma sirene. Nora, faremos a audiência da herança depois da minha residência. O tempo importa. Mãe, Ashley pode cuidar dos papéis. Eu. Ok. Esse foi o primeiro erro, dizeram ok. O segundo foi acreditar que ainda entendia as regras. O avô Henry não era rico, tinha uma casa quitada, uma cabana modesta, uma pequena conta de investimentos. E havia também o relógio Ômega de 1958 que lhe dava corda sempre que começava uma história longa. Ele tinha um carinho por mim e intolerância por mentiras, certa vez me disse, ninguém consegue falsificar o som de um não honesto. Naquele momento, eu não entendia. Hoje, entendo perfeitamente. Aos 26 anos, comecei a pagar a faculdade de Nora porque nossos pais não podiam naquele momento, meu pai já não conseguia nem andar direito, mas o swing de golfe continuava intacto, e minha mãe havia esticado até o último centavo de suas economias, embora a sala tivesse um novo conjunto de sofá e um lustre que fazia a mesa de jantar parecer pequena. Nora entrou em uma boa faculdade de medicina. Todos choraram. Eu olhava para os números. Começou com um semestre, depois 1 ano, depois 7 anos. Os empréstimos ficam no seu nome por enquanto, as taxas são melhores, disse minha mãe.
Refinanciaremos quando a Nora se formar. Eu pagava tudo que a ajuda financeira não cobria: taxas bancárias, contas de celular, o depósito do apartamento que havia estourado porque o proprietário era suspeito. Eu dizia a mim mesma que estava investindo em uma pessoa, não em um fundo. O chat da família era como um memorando corporativo escrito por pessoas que nunca assumem culpa. Mãe, Nora é nossa prioridade. Pai, todos estamos fazendo sacrifícios. Eu cuido deste semestre. Nora, obrigada. Às vezes, o obrigada vinha com um emoji de coração, às vezes com uma lista: livros, taxas de laboratório, curso de preparação para exames. O bom curso, acrescentava. O meu vence na terça. Trabalho escalado. Eu aceitaria trabalhos de vigilância que congelavam meus dedos, sentava por 8 horas com café velho em estaquiotos intermináveis, aprendendo quais casas de penhores davam dinheiro decente quando um cliente pagava atrasado. Um proprietário corrupto tentou me pagar com aluguel grátis por um mês para assustar um inquilino. Recusei. Meu aluguel era barato e minha coluna não estava à venda. Nos jantares de família, eu comia em silêncio e ouvia planos dos quais não fazia parte. Minha mãe falava sobre a futura clínica de Nora, meu pai fazia piadas sobre eu pegar trapaceiros. Nora mexia no celular e dizia coisas como: não tenho tempo nem para dormir, quanto mais para planejar orçamento. Eu assentia e deslizava meu cartão de débito quando a conta chegava. Então veio o dia do Unresidence Match. Balões, confetes, fotos com legendas como: orgulho do nosso futuro médico. Eu estava atrás da câmera no meio de tudo. Minha mãe segurou meu cotovelo e sussurrou: a propósito, sobre o testamento do vovô, seja razoável. Razoável como? Você sabe, Nora fez sacrifícios reais. Ela merece a casa. Vai precisar do patrimônio para começar a vida. O testamento ainda não foi lido. Por favor, não complique. O testamento foi lido em uma terça chuvosa, em uma sala de conferência com cheiro leve de toner. O vovô deixou a cabana no lago para mim e Nora em conjunto, para evitar conflitos. Deixou a casa para mim, o relógio para mim, e os investimentos divididos 60-40 a meu favor, em reconhecimento pelos serviços prestados. Havia uma carta com meu nome, com uma frase que queimava minha garganta: aquele que pagou as contas, ele não devia nada. O sorriso da minha mãe continuava colado, mas os olhos mudaram. Meu pai perguntou ao advogado quão flexível era a linguagem do testamento. Nora fez uma piada sobre comprar uma boa máquina de café para a cabana, olhou os números e ficou em silêncio. No dia seguinte, surgiu um novo grupo de mensagens sem mim. Vi os prints depois: mãe, Ashley vai abrir mão da casa. Nora, ela ama controle. Ela vai transformar tudo no relógio. Pai, a gente resolve. Nossa garota é sentimental. O que recebi foi uma ligação. Oi, disse Nora, você deveria assinar rapidamente a transferência da casa. Fica mais limpo. Eu te pago quando estiver estabilizada. Quanto? A gente resolve. Faça a coisa certa. Você nem queria uma casa. Quero sim, respondi. Quero a casa. A voz dela ficou plana. Não seja egoísta. O vovô quis o melhor para você. Ele escreveu. Eu disse: silêncio. Você é obcecada por regras porque não entende de amor, disse ela. Aquela me cortou por dentro, mas ainda assim eu não disse não. Respondi: vamos conversar depois da sua formatura. 2 semanas depois, fui notificada. Nora havia entrado com uma petição para contestar o testamento e uma ação separada pedindo a restituição de fundos de suporte familiar que supostamente lhe eram devidos, alegando que eu havia influenciado indevidamente o avô durante um período de declínio cognitivo. A linguagem parecia saída de um seriado de TV, e as provas anexadas eram familiarmente familiares: fotos minhas saindo da casa do avô com uma pasta, prints de mensagens que eu enviava a ele, posso passar depois com os formulários, e cheques que eu emitira com a mensalidade no campo de descrição, recapitulados como prova de controle. Liguei para Nora. Ela atendeu no segundo toque. Tribunal, disse ela. Você vai ficar bem, respondi. Ela suspirou. Não seja dramática. É só o jeito mais limpo. O juiz vai entender. Você pode pagar um advogado. Não é pessoal.
É totalmente pessoal, ela respondeu, elevando a voz pela primeira vez. Você não tem o direito de tornar isso mais difícil. Seu único papel é se sacrificar. Esse é o seu lugar nesta família. Clique. Fiquei olhando para o telefone, depois para o envelope sobre minha mesa, 7 anos de recibos, transferências bancárias, extratos de empréstimos e uma coisa que ela jamais imaginou que eu guardaria. Deslizei o envelope para dentro do cofre, sentei-me, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir raiva completa, sem filtros. A audiência de inventário foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Vesti o único terno que possuo, reservado para funerais e raros clientes que pagam pessoalmente. No corredor, fora da sala, minha mãe alisava o cabelo de Nora como se ela ainda tivesse 8 anos. Meu pai me disse, podemos resolver isso como adultos. Nora continuava no celular, então olhou para cima e disse, tente não ser teatral. Farei o meu melhor, respondi. Dentro da sala havia bancos de madeira, um relógio sonolento, um juiz com óculos de meia-lua e a postura de quem já viu todas as famílias se despedaçarem por uma casa com tinta descascando. O advogado de Nora parecia caro, o meu era uma amiga, Eva, que me conhecia desde quando eu era apenas a garota que conseguia abrir qualquer armário de escola. Nora começou. Sua voz era calma, clínica. Enquadrou tudo como proteção, minha irmã isolara nosso avô no último ano de vida e se inserir em decisões financeiras, condicionando apoio para obter vantagem. Usou termos como influência indevida e a quebra fiduciária. Observei as sobrancelhas do juiz, imóveis. O advogado dela levantava impressões, fotos minhas na casa do avô, registros de mensagens que faziam parecer que eu controlava a agenda dele. Nada era falso. Apenas não mostrava a história completa. Então chegou minha vez. Eva perguntou aonde tinha ido o dinheiro durante 7 anos. Para Nora, disse eu, por quê? Porque ela queria ser médica e eu acreditava nela. Nora soltou um riso contido. Minha mãe me lançou um olhar como se eu tivesse insultado Deus. Eu assenti, alcancei minha pasta e retirei um envelope grosso, feio, preso com elástico como se fosse um tijolo. Caminhei até o escrivão. Registros financeiros, disse. Cada transferência com notas, cada aluguel pago, cada taxa de exame. O juiz aceitou o material como prova, e mais uma coisa, disse eu, puxando um segundo envelope, menor, de papel creme, amarelado nas bordas. Eu havia encontrado na escrivaninha do vovô na semana seguinte à sua morte, escondido sob a chessboard. Estava endereçado a Nora. Nunca o abri. Cheguei a pensar em queimá-lo. Entreguei-o ao oficial. Meritíssimo, disse, esta é uma carta que o vovô deixou para minha irmã. Eu não a li. Ela deveria. Nora parecia confusa pela primeira vez naquela manhã. Pegou a carta com dedos cuidadosos, quebrou o selo, leu a página e congelou. Cor subiu às suas bochechas. Eva continuou como planejado. Também apresentamos o anexo 100, disse, deslizando uma pilha de capturas de tela. São mensagens da senhora Cole para suas amigas e para a mãe da nossa cliente, nas quais ela escreve que manter a mensalidade em nome de Ashley seria mais seguro para mim, porque sempre posso culpá-la se algo acontecer. Havia mais. Ela também havia escrito, depois da leitura do testamento, que pretendia me assustar com um processo para que eu desistisse da casa. O advogado de Nora contestou a fundamentação. Eva estabeleceu. O juiz folheou os documentos e então se voltou para Nora. Advogado, contesta a autenticidade? Sussurrou com Nora. Reservamos, meritíssimo. Notado, disse o juiz, seco. Ainda não tinha terminado. Meritíssimo, disse, posso ler rapidamente a última linha da carta que meu avô me deixou? Levantei a página. Ela dizia, Ashley, se alguém algum dia te disser que seu trabalho é se sacrificar, diga não. Nora revirou os olhos. Ele sempre escrevia coisas assim. Gostava de suas pequenas máximas. O juiz olhou para ela. Senhorita Cole, gostaria de resumir a carta que acabou de abrir? Ela a dobrou uma vez, 2 vezes. É privada. Entendido, disse ele. Mas você a apresentou. Isso é descoberta, seja qual for o nome. Ela engoliu em seco. A carta dizia que a casa deveria ser minha,
porque eu não pedia nada e já havia recebido o suficiente. A sala ficou tão silenciosa que pude ouvir o zumbido da luz fluorescente. Minha mãe sussurrou: "Não é isso que ele quis dizer." O juiz se voltou para mim. Senhorita Cole. Puxei meu celular. Mais um contexto, um vídeo. Era um clipe de 30 segundos na cozinha do vovô, ele sentado à mesa, o relógio no pulso, olhando para a câmera, depois para Nora, fora do quadro. Sua voz era clara. "Querida, estou orgulhoso de você. Quando você for médica, vai devolver cada centavo a Ashley. Vamos escrever se isso ajudar a lembrar." Pausei. Tim Stampede disse. 2 anos antes de ele morrer. Nora disse: "Foi uma brincadeira." Ele brincava assim. Nós brincávamos em família. O juiz recostou-se, olhando para a tela, depois para a carta, depois para Nora, exalando lentamente pelo nariz. Então fez algo que nunca tinha visto um juiz fazer, olhou para minha irmã, sorriu levemente e caiu na risada, não de forma maldosa, mas como quem acaba de ouvir a mentira mais descarada do mundo sendo contada com total seriedade. "Advogado", disse, recompondo-se, "a posição de sua cliente é insustentável. A menos que deseje ir a julgamento e pagar todas as taxas por esse privilégio, sugiro que use os próximos 5 minutos para conversar sobre a dispensa com prejuízo." E então acrescentou, mais suavemente: "Senhorita Cole, sua irmã está em um banco." Nora olhou para a mesa. Minha mãe tentou segurar sua mão e não conseguiu. Meu pai parecia envelhecido. O riso parou de ecoar. O martelo não caiu porque não havia martelo, mas algo dentro de mim se quebrou, como o estalo limpo de uma corda finalmente se rompendo. Nos acertamos no corredor. Ajustamos a É generoso. Eva rascunhou uma página em um banco enquanto um oficial comia um muffin a 1 metro de distância. Nora retirou tudo. Concordou em não contestar o testamento. Concordou em parar de contatar meus clientes. Sim, ela tentou de novo, enviando e-mails preocupados sobre minha estabilidade. Em troca, aceitei não buscar sanções. Minha mãe tentou contornar, briga de família. Isso foi um mal-entendido. Olhei para ela. "Você me disse que meu lugar é me sacrificar." Ela estremeceu. Eu estava chateada. "Você foi honesta." Nora não quis me encarar. Dobrou a carta do vovô tão pequena que parecia um segredo que se poderia engolir. "Você me humilhou", disse baixinho. "Você me processou", respondi. Aquele vídeo era a única razão pela qual ela não podia mentir para mim como fez desde os 12 anos. Ela se enrijeceu. "Você acha que eu sou a vilã?" "Estou cansada. Trabalho tanto." "Eu também", eu disse, mas só uma de nós enviou a outra uma conta por isso. Ficamos ali, segurando nossos bilhetes de bagagem para um relacionamento que nunca chegou. Meu pai sugeriu um brunch. Eva fez uma cara como se tivesse cheirado algo morto. Eu disse que precisava voltar ao trabalho e dirigi até a casa. Não era grande. Os degraus da frente afundavam, o interruptor da luz da varanda estalava. Sentei-me no chão da sala, com o relógio na palma da mão e as chaves cravando minha coxa pelo bolso. O silêncio parecia diferente, não vazio, apenas desocupado, esperando. Naquela noite, coloquei a planilha de 7 anos em uma pasta chamada Fechado. Depois fiz algo imprudente, pedi uma pizza com tudo, sem cupom, e virei o celular para baixo. As semanas seguintes foram silenciosas, como se a cidade tivesse colocado um cobertor sobre mim e dito para respirar. Troquei o cofre debaixo da cama por um fixo no armário do corredor e movi os arquivos lá. Substituí a correia do carro, que reclamava há meses. Aceitei exatamente um cliente novo, uma mulher cujo ex havia levado o cachorro, e desapareci. Encontramos o ex a 2 estados de distância. Recuperamos o cachorro. A mulher chorou abraçada ao animal, e eu não cobrei a última hora. Pessoas que conheciam minha irmã enviaram mensagens. Algumas estavam zangadas, como ela pôde? Outras tentavam consolar, ela está estressada. Minha favorita veio de um médico supervisor das noites de plantão dela, ela é brilhante, mas nunca teve que se desculpar. Nora tentou outra tática, apareceu na minha varanda com café e olhos que diziam: "Estou pronta para ser a boa irmã se fingirmos que nada disso aconteceu."
Não vou fazer amnésia, disse pelo vidro da porta. Eu te paguei de volta, ela respondeu, baixinho. Não, você enviou sua fatura. Não é a mesma coisa. Pode entrar quando entender a diferença. Ela deixou o café no degrau. 1 hora depois, estava frio. Joguei na pia. Minha mãe mandava mensagens com planos de feriado, como um gerente de projetos enviando convite de calendário. Não respondi. Meu pai ligou e deixou mensagens sobre recomeçar. Guardei uma delas para ouvir sua voz quando sentisse falta da versão dele que existia na minha cabeça. A casa começou a parecer minha. Encontrei o conjunto de chaves de fenda do vovô em uma gaveta, ao lado de moedas e elásticos. Consertei o degrau da frente. Substituí a luz da varanda por uma com sensor de movimento, não porque precisasse, mas porque a segurança brega me confortava. Perigo ocupacional. Em uma terça-feira, abri uma conta poupança chamada Fundo da Cabana. Mandei uma mensagem para Nora: me avise quando quiser sua metade das despesas da cabana. Ela respondeu com um coração e nada mais. Tudo bem. Também liguei para o agente do empréstimo. Com a parte da herança que recebi, paguei os empréstimos que haviam vivido sob meu nome como cracas presas a um casco. Ver o saldo zerar parecia cortar um peso que carregava há tanto tempo, um peso que havia esquecido que não fazia parte de mim. O trabalho mudou de pequenas maneiras. Parei de aceitar casos pagos em dinheiro que tinham gosto de veneno, aqueles em que o proprietário queria que você encontrasse todas as sujeiras possíveis. Passei a fazer mais casos de custódia e alguns de abuso contra idosos. Descobri que sou boa em ouvir pessoas que foram treinadas a acreditar que não merecem ser ouvidas. 1 mês depois da audiência, recebi um e-mail de Nora: a residência é brutal. Estou de plantão à noite. Podemos conversar quando tudo acalmar? Digitei: não. Apaguei e escrevi: não estou disponível para ser seu botão de reset. Podemos conversar depois que você me enviar um plano para pagar o que prometeu, vovô. Anexei uma planilha com colunas, valores, datas, juros a 0%, porque eu queria conseguir dormir à noite. Ela não respondeu. 2 semanas depois, apareceu uma transferência, $500, comemorando primeiro, depois $300 no próximo pagamento, depois nada por um tempo, e então $1.000 depois de um plantão extra. Sem desculpas, sem explicações, apenas dinheiro com memorandos em minúsculas: sorry, Lat. E ainda fui atingida por um conserto de carro. Não foi o suficiente para consertar tudo, mas foi suficiente para provar uma coisa: ela sabia. Minha mãe enviou uma mensagem de grupo no meu aniversário com balões. Não respondi. Em vez disso, fui sozinha para a cabana no lago. Li novamente a carta do vovô, dei corda no relógio e deixei-o marcar o tempo no silêncio até que o quarto pareceu cheio dele. Falei em voz alta, para ninguém ouvir: não. Soou como uma palavra limpa, não cruel, não mesquinha, apenas honesta. E aqui está a parte que eu não esperava: a vida depois do não é mais alta, a comida tem gosto melhor, uma piada boba de um mecânico com boné manchado de graxa pode fazer você sorrir até o estacionamento. Amigos, aqueles que você continuava adiando para encontrar, tornam-se âncoras, não distrações. Parei de ser a mulher que vive em espera. Comecei a atender minhas próprias ligações. Pensei que o fechamento seria um grande discurso. Em vez disso, foi uma tarde comum com um pequeno som, o caixilho da correspondência batendo. Um envelope deslizou sobre o tapete. Sem remetente. Dentro, um cheque administrativo de $8.000 e uma nota com a caligrafia de Nora: para a primavera. Vou continuar. Nada mais. Sem corações, sem amor, sem pedido de desculpas. Um lançamento no livro contábil que admitia o que ela havia negado. Fiquei parada ali por muito tempo. Depois, coloquei o cheque no fundo da cabana e preparei um sanduíche de queijo grelhado que faria qualquer nutricionista chorar. Comi na varanda, enquanto a nova luz com sensor de movimento acendia e apagava a cada vez que uma mariposa tentava dominar a noite. As pessoas ainda me dizem que sou tão forte. Elas querem dizer que continuei pagando mesmo quando doía. Mas força não é carregar uma casa cheia de móveis alheios nas costas até que seus joelhos travem. Força é colocar os móveis no chão e trancar a porta. Força é dizer não e não explicar:
mesmo até sua garganta sangrar. Minha mãe ainda envia mensagens de grupo. Às vezes eu leio, às vezes não. Meu pai ligou na semana passada para me dizer que o gramado da casa deles precisava de cuidado. Respondi que havia um número que ele podia chamar para isso. Ele riu, como se eu estivesse brincando. Não estava. Encerramos a ligação educadamente, como vizinhos. Vejo Nora às vezes nas manhãs pós-plantão, quando ela sai do hospital com olhos de papel. Uma vez ela me viu do outro lado da rua. Levantou a mão. Levantei a minha. Não era uma trégua, não era guerra. Era outra coisa, um limite que se mantém. Se você esperava por vingança, não a tenho. O riso do juiz já foi suficiente. O resto, a casa silenciosa, o tic-tac do relógio, o caso do cachorro que terminou com rabos abanando, a planilha chamada fechado, faz o trabalho melhor do que qualquer discurso poderia. Aqui está a lição principal: não sou uma carteira, não sou uma personagem de fundo, não sou uma descrição de trabalho escrita com a caligrafia de outra pessoa. Sou uma pessoa, e minha resposta é não quando o não é o correto. E aqui está a promessa que fiz a mim mesma na doca da cabana, ao pôr do sol. Com o relógio firme no meu pulso e a água movendo-se como respiração, nunca mais vou permitir que alguém me diga que meu único trabalho é me sacrificar. Isso não é amor. Isso é roubo com boas maneiras. Acabou o tempo de pagar para ter permissão de entrar na minha própria família. Agora tenho minhas próprias chaves. A porta se abre de dentro.